Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós teremos um novo tema de processo penal aqui. Lá atrás nós já estudamos as medidas cautelares que incidem sobre a pessoa, então incidem diretamente sobre a liberdade, de forma instrumental ao processo. Hoje nós vamos estudar as medidas cautelares que vão incidir sobre os bens, que são as chamadas medidas assecuratórias. Então são medidas instrumentais aplicadas no curso do processo e que vão incidir sobre bens, sobre a liberdade, nesse caso, de disposição, livre disposição dos bens, sejam eles móveis, sejam eles bens imóveis. Então, olha só, a conceituação é exatamente o que eu falei, vão ser um conjunto de medidas que vão ser aptas a incidir nos bens móveis ou imóveis, sendo instrumentais a prova, a tutela do interesse da vítima, do ofendido, ou ainda evitando o enriquecimento ilícito do acusado em alguns casos. Então, nós temos algumas questões que foram trazidas aí com a 13964, facilitando a utilização dessas medidas. Vejam só, como preliminar aqui, para a gente entender um pouco, essas foram medidas que por muito tempo no processo penal elas não foram utilizadas ou foram deixadas de escanteio, de lado. Hoje em dia, num processo penal mais moderno, econômico, que a gente chama, já se tem a ideia de que para muitos crimes há uma efetividade muito maior quando se faz a constrição e a reparação daqueles bens que foram obtidos de forma fraudulenta, seja recuperando para as vítimas, quando é o patrimônio público, por exemplo, ou para pessoas também, tá? Ou evitando enriquecimento ilícito. Então vejam bem, organizações criminosas. Em muitos casos a gente escuta falar que o criminoso, mesmo preso, consegue comandar facções criminosas. Por quê? Porque ele mantém-se com o seu poder financeiro, né? Então, dinheiro é poder, tanto no mundo do crime, né, no submundo, quanto no mundo das organizações sociais. Tá? Então, quando se consegue atingir também os bens, se tem hoje uma maior efetividade do processo penal. Quando nós vemos aí crimes contra a administração pública, isso salta à vista. Então, diversas grandes operações aí conseguiram recuperar grandes montantes de dinheiro que foram subtraídos de mim, de você e de toda a sociedade. Patrimônio público, a res pública que é nossa. Então, o processo penal, ele não deve servir tão somente para retirar a liberdade do condenado, mas sim para recuperar também bens e para evitar que o patrimônio seja lucrativo. Então, alguém que desvia milhões e milhões, se não tiver esses bens constritos, pode até ficar um tempo na cadeia, ainda tendo condições de, ao sair, usufruir desses bens. Então, o processo tem que ser eficiente também na recuperação dos bens, no caso de crimes que envolvam valores. Ok? Então, olha só. Vamos ver quais que são as medidas, o rol que nós temos disponíveis. E vejam, esse não é um rol exaustivo. O que eu estou trazendo para estudo nosso, para a baila do nosso estudo, são as medidas cautelares reais que estão previstas no Código de Processo Penal. Algumas medidas vão estar previstas, por exemplo, na Lei de Organização Criminosa e até com maior trabalho, maior rudimento legislativo, porque são mais recentes. Então a Lei de Organização Criminosa traz, Lei de Drogas traz um sistema muito bem desenvolvido, até porque houve essa evolução legislativa anterior. Então o processo penal ainda tem ferramentas antigas, teve essa modernização agora com a 13964, a Lei Anticrime, mas o que nós temos é o sequestro de bens móveis, o sequestro de bens imóveis, a hipoteca legal, o arresto preventivo e o arresto de bens móveis. E vamos ver também a medida que hoje torna-se regra para bens apreendidos. Então, hoje na sistemática processual, a partir de janeiro desse ano, com a lei anticrime, é basicamente regra que os bens apreendidos sejam alienados antecipadamente. Então, a alienação antecipada, ela preserva o bem. Quem já não passou em pátios policiais e viu uma enormidade de carros, de motos e de veículos ali apodrecendo pelas intempéries do tempo, não é? Então hoje nós temos medidas que permitem a alienação antecipada e a transformação desse bem em dinheiro,
possibilitando uma maior efetividade ao final do processo, ainda que ele seja devolvido para o acusado no caso de absolvição. Então, garante-se o valor do patrimônio com a alienação antecipada. Então, medidas interessantíssimas para o processo penal. Olha só, em comum o que elas têm? Elas são instrumentais ao processo, como qualquer medida cautelar, tá? Então, eles servem para as provas, para as custas processuais, para a vítima, ou tão somente para evitar o enriquecimento ilícito oriundo do crime. Vão exigir todas elas a comprovação do fumus commissi delicti, então os indícios de autoria e materialidade. Vamos ver que algumas só são permitidas no curso do processo, onde já se pressupõe o fumus commissi delicti, que é pressuposto para início do processo penal, a justa causa que a gente chama para início do processo penal. Algumas outras vão exigir alguns elementos a mais que vão ser explicados a depender da peculiaridade. Então, vamos estudá-las em sequência e a primeira delas vai ser o sequestro de bens imóveis e móveis. Então, vejam só, sequestro de bens móveis e imóveis. A primeira medida que nós vamos estudar, então, a primeira medida cautelar que nós vamos estudar é o sequestro de bens imóveis. Então, olha só, quando vocês virem agora em um noticiário televisivo ou lerem alguma notícia de jornal online ou impresso, não é? Vocês vão entender agora que o sequestro de bens, sempre que decretado, ele vai incidir sobre um bem que seja provento da infração, adquirido com provento da infração. Então, um bem obtido ilicitamente. Então, não é um bem que se presume obtido licitamente. Então, olha só, um traficante que usou o dinheiro do tráfico de drogas para comprar uma casa, iates, carros, enfim. Um corrupto que desviou dinheiro e comprou um patrimônio para si ou para terceiros também, os chamados laranjas. Então, o sequestro ele vai incidir sobre esse tipo de patrimônio que decorre do enriquecimento sem causa, tá? Então, essa medida ela vai ser cautelar na evitação do enriquecimento ilícito do acusado, caso seja comprovado que ele cometeu aquele crime. Então vejam só, ela pode incidir sobre a cautela de bem próprio ou de bens de terceiros. E vejam, olha que interessante, o sequestro ele ganhou um aliado interessante que foi o dispositivo do artigo 91A do Código Penal. Então, o artigo 91A, como efeito da condenação, ele traz um procedimento, e é estranho, não é? Porque previsto no direito penal, mas traz um procedimento que deveria ser processual penal. Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma conciliação dos dispositivos. Então, o artigo 91A do Código Penal traz um procedimento de verificação de patrimônio a descoberto. O patrimônio adquirido e incompatível com os bens do condenado após o cometimento do crime. Então, efetivamente, aquele patrimônio obtido como enriquecimento ilícito. Então, o 91A traz esse instrumento de perdimento desses bens do acusado ou de laranjas, que são os terceiros, tá? Em que o patrimônio é colocado em nome, e isso tem que ser lido junto com o sequestro. Então, veja, lá no 91A traz o perdimento como efeito da sentença e o procedimento que tem que ser adotado. Então, quando o Ministério Público peticiona, junto com a sua inicial acusatória, a necessidade de auferir alguns bens que estão em desacordo e desproporcionais com a atividade ilícita do acusado, o interessante é que já seja pedido o sequestro desses bens. Aliás, bem antes, se o delegado investigando identificar que há essa desproporção entre os bens do acusado adquiridos após aquele crime investigado e o exercício lícito de alguma função que ele eventualmente tenha, já pode ser pedido lá essa medida para garantia que esses bens ficarão incólumes para no final haver o efetivo perdimento, evitando assim, né, inclusive que esses bens sejam dissolvidos de alguma forma no decurso do processo, tá? Então é uma medida instrumental para efetivar o artigo 91A do Código Penal. Ela já existia antes do 91A, que foi incluído com a lei anticrime, mas ela serve como instrumental também àquela medida. Então, o que precisa para sua decretação? Indícios veementes aí da proveniência ilícita dos bens. Então, olha só, probabilidade do ilícito,
indícios de autoria criminal, indícios de incompatibilidade daqueles bens com a atividade ilícita do acusado. Então, o acusado tem uma BMW, último modelo, sei lá, vale 200 mil, vamos supor esse modelo, e ele recebe 2 mil por mês como atividade ilícita. Então, vejam, só a demonstração do que ele recebe e a incompatibilidade do que ele recebe licitamente e a incompatibilidade com esse patrimônio já traz essa presunção, esse indício de enriquecimento ilícito, de incompatibilidade. Então, além de demonstração dos indícios de autoria e materialidade do crime, tem que ter os indícios de compatibilidade do bem com a atividade ilícita do acusado. Então, olha só, fumus commis delicti é o primeiro dos requisitos. Nos casos de crime com pena máxima superior a 6 anos, que vai se aplicar aquele 91A do Código Penal, a incompatibilidade do patrimônio com a atividade ilícita, ou seja, os indícios de enriquecimento ilícito, o domínio, o benefício direto ou indireto daquele bem. Então, olha que importante isso. O criminoso, acusado, aliás, criminoso não, porque é processo. O acusado, ele tem o domínio, benefício direto ou indireto de algum bem, e não está no nome dele. Então, esse domínio desse bem, direto ou indiretamente por ele, ainda que não esteja no nome dele, já permite a incidência de um sequestro e um futuro perdimento desse bem. Enfim, ainda que esteja em nome de terceiro. Um bem também que o criminoso adquiriu e transferiu gratuitamente, como bom samaritano que era, para um terceiro, laranja, não é? Ou então vendeu a um valor extremamente desproporcional com o que é previsto no mercado. Então, nesses casos também, o sequestro de bens. Tem duas modalidades que não estão aqui, que também é prevista no 91A, que são bens utilizados para organizações criminosas ou para milícias. Então, olha só, se comprovado que o bem é utilizado para milícia ou organização criminosa, como vai ter o perdimento no 91A, incide-se também a possibilidade do sequestro desses bens. Então, vejam, sequestro de bem. Por quê? Porque aquele bem foi adquirido para uso de milícia ou organização criminosa. E aí está a grande ideia desse sistema, tanto de cautelar quanto de perdimento, inaugurado pela 12964, de você atacar essas instituições paralelas, organizações criminosas e milícias, aonde o calo aperta, no dinheiro. Então, acabando o dinheiro, acaba a possibilidade de ação. Isso é muito importante. Disso, pessoal, mais um requisito para esses bens com pena máxima inferior a 6 anos. Aí, o perigo imora, a possibilidade de perecimento do bem, ou desaparecimento ou desfazimento desse bem. Então, o criminoso, sendo investigado, ele pode tentar vender esse bem por valor de mercado mesmo, para sumir com esse dinheiro de alguma forma, né, enviar o dinheiro para o exterior, enfim, né, dá um jeito de sumir, tentando fraudar aí a medida final que ele vai ter como consequência de eventual condenação, ou até a medida constritiva. Então, o perigo imora é um dos requisitos aí. Olha só, quem é legítimo para o pedido? Então, o delegado na investigação, através de representação, o MP em qualquer etapa da investigação até no curso do processo, o ofendido nos casos de ação privada, que é um rol bem diminuto, tá? O assistente de acusação, ou pelo juiz de ofício. E olha só, vamos fazer sempre aquela observação que a gente faz aqui no nosso canal, tá? O processo, ele deve seguir um sistema acusatório, então deve-se evitar ao máximo as medidas de ofício pelo magistrado, porque desfigura a estrutura que se pretende constitucionalmente para o processo penal brasileiro, que é a estrutura acusatória. Então, as partes devem fazer esse requerimento, mormente aqui a acusação ou o titular da investigação lá na etapa do inquérito policial. Vamos ver como é que se faz aí o processamento da medida. Então, olha só. Primeiro, nós temos que entender que processada vai se autuar em apartado, para não prejudicar o andamento do processo. Então, é uma questão incidental ao processo também. É uma questão incidental ao processo, tá? Então, olha só.
Representação, então é feito o pedido aqui pelos legitimados que a gente viu. Autuado em apartado, o juiz vai fazer a análise. Se indeferir, vai ser apensado aos autos principais, porque encerrou o incidente, vai apensar os autos principais e é irrecorrível, tá bom? Se ele deferir, vai ordenar o sequestro, expedir o mandato, inscrever no registro de imóveis. No caso de imóveis, olha só, vai ser feito o registro. Por exemplo, no Detran, vai vir como aquela alienação quando é feita nos bens lá, não é? Avaliação, se transitado em julgado, tá? Condenatória, vai ser avaliado, leiloado num procedimento junto ao juízo cível aí, beleza? Então pode incidir em gado, por exemplo, aí vai ter inscrição no órgão, aqui no Tocantins na DATPEC, por exemplo, tá? Então vai ter a inscrição do bem como sequestrado aí, ok? O instrumento de defesa, tem como combater essa medida? Tem sim. Então veja só, a defesa ela pode utilizar um embargo, previsto lá no artigo 130. E esse embargo serve para eventualmente a defesa provar o caráter ilícito do bem. Então vejam, se um delegado investiga um caso em que a pessoa ganha R$2.000 por mês e tem um carro de 200 mil, há uma incompatibilidade aparente. O juiz decretou o sequestro. Então, o terceiro, aliás, o acusado, ele pode demonstrar compatibilidade com o rendimento. Por exemplo, falando, olha, doutor, eu realmente não recebo para comprar esse determinado veículo, mas eu recebi um dinheiro de herança, está aqui a comprovação. Tá? Não se inverte o ônus da prova, não se trata disso. Mas se trata de uma presunção pela incompatibilidade que pode ser demonstrado, pode ser quebrada essa presunção. Ela é iuris tantum, então. Então, pode-se aí a pessoa em juízo apresentar a compatibilidade desse bem com o seu patrimônio lícito. Lícito, tá? O terceiro, ele também pode opor embargos aí, tá? O terceiro possuidor, demonstrando a vinculação com o crime ou com o acusado. Pode falar, por exemplo, olha só, o terceiro pode falar, olha, eu alugava veículo e o traficante veio aqui e alugou. Então ele estava usando, mas estava me pagando. Eu sou uma locadora de bens, então eu não tenho nada a ver com crime, não tenho nenhuma vinculação, tá? Então não sou um laranja, é basicamente isso. E o terceiro de boa-fé também pode embargar, demonstrando que foi adquirido por valor de mercado, portanto lícito. Então vejam, o que eu falei para vocês é o que há a transmissão ou a título gratuito para laranjas, né, do criminoso, ou a um valor muito desproporcional com o de mercado. Então o terceiro de boa-fé pode vir falando, olha, eu comprei porque tinha um anúncio, o valor estava bom, mas não estava incompatível com o mercado, ponto final. Houve uma negociação lícita do bem, tá? Então o embargo pode ser feito pela vítima, ou pela vítima não, pelo autor, tá? Ou por terceiro, seja o terceiro de boa-fé, ou seja o terceiro possuidor do bem. Levantamento dos bens. Então os bens vão ficar constritos e podem ser levantados quando? Quando não ajuizada a ação penal em 60 dias. Então é importantíssimo. Isso adora cair em questões de prova. Não ajuizada a ação, então significa dizer que pedido no inquérito, ele pode ficar 60 dias constrito no máximo. Então não ajuizada a ação penal em 60 dias, vai ser levantado o sequestro. Quando o terceiro de boa-fé calciona o bem sequestrado, então terceiro de boa-fé antes de julgar os embargos, ele pode calcionar o valor para liberar o seu bem, então no valor do bem, quando extinta a punibilidade ou quando sentença absolutória. Tá? Então, sentença absolutória ou extinção da punibilidade. Sobre bens, quando recair o sequestro sobre bens móveis, olha só, não se inscreve em medidas de registro. Então, a não ser que sejam aí veículos e semoventes. Então, veículos e semoventes, né, nós vamos ter um registro próprio. Então, Detran, órgãos agropecuários que vão ter um registro específico. Viável quando não possível a busca e apreensão. Então, o veículo é feita a busca e apreensão e não o sequestro. Faz-se a busca e apreensão e vai ficar o bem ali fisicamente constrito, sem a possibilidade de utilização. Né? Então, não precisa se fazer o sequestro. Agora, por exemplo, 100 gados que a pessoa tenha, 100 cabeças de gado que a pessoa tenha. Então não dá para ir lá e fazer uma busca e apreensão. Não teria nem como, né? Então vai se pedir o sequestro
e aí nós vamos ver lá na frente, vai se determinar um administrador para esse bem aí, né? Então, um grande navio, enfim, tem bens que não há possibilidade aí de fazer a busca e apreensão, tá? É possível também a decretação de bens e valores equivalentes ao do valor decorrente do crime. Então, é possível, tá? Bens e valores proporcionais aí ao valor decorrente do crime, ao valor que teria sido auferido em razão do crime. E não é possível para o produto do crime, o produto em si do crime, o que foi obtido como produto do crime. A cautela antecipada de bens antecipados também é uma medida que, olha só, antes ela era utilizada tão somente na lei de drogas. Então, muitos bens apreendidos ou bens sequestrados, eles ficavam parados em pátios. Então, como não se tinha venda em asta pública ou alienação antecipada, eles ficavam parados, se deteriorando em pátio. Para a lei de drogas, já se tinha cautela antecipada desses bens, que era a possibilidade de utilização pelas forças policiais. E as forças policiais mantinham esse bem, tá? Sem a sua depreciação, para caso o acusado fosse absolvido, fosse devolvido o bem no estado em que ele se encontrava, evitando assim a deterioração do bem, tá? Agora, com a alteração da 13964, é possível que o bem sequestrado seja utilizado pelas forças policiais do artigo 144 e também da Força Nacional. Olha só, isso é importantíssimo. Evita que bens fiquem parados aí antes mesmo de serem alienados. A prioridade, gente, nesses casos, vai ser sempre do órgão envolvido na investigação ou na ação policial. E olha, isso fomenta aí, e estimula o órgão a trabalhar buscando também o patrimônio do crime, viu? Se não houver interesse desses órgãos, pode-se determinar a utilização por outros órgãos públicos. Então a gente está falando aí de computadores, de veículos, de aeronaves, de navios, tá? Então olha só, a cautela antecipada, ela vai poder incidir sobre veículos, embarcações, aeronaves, e aí vai ter o registro provisório em nome daquele órgão. Então, por exemplo, a delegacia de narcóticos, né? Que apreendeu um veículo, ela pede a cautela antecipada desse veículo. Então vai ser avaliado o veículo, o valor, vai ser de responsabilidade do delegado, tá? A manutenção desse bem, e ao final o bem vai poder ser perdido definitivamente para a delegacia, ou se não vai ser devolvido para o seu bastante proprietário. Então a gente está falando de aeronaves, está falando de veículos e está falando também de outros bens. E olha o tanto que isso é importante, você retira da mão do criminoso e passa para os órgãos policiais para ampliar as suas possibilidades de investigação. Isso é fantástico, porque ao invés de permitir o enriquecimento ilícito, por outro lado, você fortalece os órgãos persecutórios, permitindo uma melhoria ainda maior nas suas investigações. Então, cria-se um círculo virtuoso, né? Então, importantíssimo isso aqui. Bem, pessoal, a hipoteca legal, por sua vez, quando vocês ouvirem falar, a hipoteca legal, quando vocês ouvirem falar que um bem de algum réu no processo, de algum acusado no processo foi hipotecado, aí não se trata mais de um bem proveniente de origem ilícita, tá? A hipoteca vai ser um instrumento a serviço da vítima, do ofendido. E a vítima pode ser uma pessoa natural, ou pode ser o Estado, ou pode ser uma empresa, ok? Então é um instrumento cautelar e protetivo que assegura a reparação do dano ao ofendido. Lembram da ação civil ex delicto? Então, para assegurar a reparação, pode-se pedir a hipoteca de bens móveis. Então, quando fala de hipoteca, fala de bens imóveis, casas, enfim, de bens imóveis, e se fala de uma instrumentalidade para reparar o bem para o ofendido. Requisitos que nós vamos ter aí: existência de processo penal em curso, o fumus comissi delicti, que é presumido, porque o processo está em curso, tá? E o requerimento ou pelo MP ou pelo assistente de acusação no interesse da vítima. E olha só, vamos fazer uma observação. Como não é uma medida de cunho público e sim privado, nós vamos ter a possibilidade aí do representante do ente estatal como assistente de acusação,
ou de um defensor público representando uma pessoa pobre, buscando a reparação desse bem. Então, naturalmente, não é a função do Ministério Público, porque o interesse aqui não é público, mas eminentemente da vítima do crime. Tá? Locais que não se tenha defensoria pública, aí sim é plenamente possível que o Ministério Público faça ele mesmo esse pedido da inscrição da hipoteca legal. Tá? O que se tem como requisito? Então, olha só, valor estimado do dano a ser reparado. Então, tem que se fazer uma estimativa por perícia, tá? E trazer isso para os autos. Os bens, apontarem-se os bens imóveis que se pretende hipotecar e apontar o perigo in mora, gente. Isso é importantíssimo. O perigo, a possibilidade de que a não concessão da hipoteca leve ao desfazimento dos bens e à impossibilidade futura de reparação do dano causado à vítima, tá? Então, o perigo in mora nesse caso. Olha só, aqui eu trago para vocês um gráfico de como se processa. Olha só, é feito o requerimento, autuado também apartado, tá? Então, processo incidental. Análise do pedido e despacho do juiz, realizado o laudo pericial para se aferir o valor, ouvidas as partes e o juiz julga. Então, vejam só. Na análise do pedido, vai se verificar o valor do bem, e vai se fazer a avaliação. Então, o valor do dano e a avaliação do bem, para verificar a proporcionalidade. Então, se pede, por exemplo, a reparação de um dano que foi auferido em 100 mil reais, e pede-se a hipoteca de 2 apartamentos que são 500 mil reais cada um, a desproporcionalidade vai ser indeferida, pelo menos em parte, né? Então o juiz vai julgar, vai fazer a inscrição ou não, e transitado em julgado vai se resolver a questão lá no juízo cível, em asta pública, enfim, né? Naquelas medidas que são próprias lá do juízo cível. A medida vai ser levantada quando o acusado for absolvido. Entende-se a doutrina que os bens podem ficar até 90 dias aí constrictos, né? E vai poder incidir, já temos julgados nesse sentido, sobre bem gravado como bem de família. Então, olha só, a hipoteca pode incidir em bem gravado como bem de família. Então, isso não é prevalente, eu estou falando para vocês que há essa possibilidade por força de lei e temos julgado nesse sentido. Seguimos aí para o arresto e o arresto preventivo como quase as últimas medidas nossas. Então vamos lá. Essas aqui são medidas instrumentais para garantia da hipoteca. Então, arresto preventivo, ele garante a hipoteca. Como nós vimos lá atrás, a hipoteca é um procedimento longo, não é rápido. Então tem um período de avaliação, então pode-se ter uma demora. O arresto preventivo, ele serve para garantir que a hipoteca vai ser feita. Quando? Quando há a possibilidade da pessoa se desfazer daqueles bens, quando verificado que foi instaurado o incidente aí da hipoteca de bens, tá? Então, quando verificado que tem esse processo incidental, se houver o risco do desfazimento desses bens, é pedido arresto preventivo para manter constritos os bens aí por 15 dias, que é um período razoável aí para conseguir se aperfeiçoar a hipoteca legal. O arresto, por sua vez, ele vai incidir sobre bens lícitos, só que bens móveis. Então, hipoteca, bens imóveis lícitos. Arrestos, bens móveis lícitos, que garantam também a indenização. E vai incidir só em bens penhoráveis, viu? Os bens impenhoráveis, só para lembrança, do artigo 833 do Código Civil, tá? CPP, mas esqueça, é do Código Civil, tá? Então, não pode incidir sobre bens móveis domésticos de uso da pessoa, bens de uso pessoal, salário, soldo ou qualquer recebimento a título de verba alimentar, livros, máquinas e ferramentas ou demais instrumentos para o trabalho, para o exercício da profissão, seguro de... Inclusive, se for Uber, viu, gente? A pessoa trabalha com isso, não pode incidir no veículo que a pessoa trabalha. É da onde ela adquire sustento. Seguro de vida, materiais para obras que estejam em andamento, desde que a obra não esteja sujeita à hipoteca ou outra medida cautelar.
e depósito em poupança de até 40 salários mínimos. Então, exceto esses, pode-se aí fazer o arresto de qualquer outros bens. Para a gente finalizar, a alienação antecipada de bens. A alienação antecipada de bens, como eu falei, hoje é regra processual, para evitar o perecimento daqueles bens que foram apreendidos, sequestrados, hipotecados ou arrestados no curso do processo. Então, evitar que esse bem pereça. Ele vai incidir sobre bens sequestrados, arrestados ou hipotecados, vai se destinar à preservação, porque se transforma em dinheiro, deposita-se em uma conta que vai ter o rendimento atualizando esse valor para que não haja perda, tá? E sempre vai ser feito quando o bem é sujeito a deterioração, depreciação ou dificuldade de manutenção. A venda desses bens para alienação antecipada, ela não pode ser feita em valor inferior a 80% do valor de mercado daquele bem, tá? Olha só, quando não for necessária a alienação antecipada, os bens eles podem ser guardados, eles vão ser confiados ao depositário ou administrador. Então, por exemplo, um grande rebanho de gado que a pessoa tenha, vai se nomear aí um depositário ou um administrador, ou vai se alienar, gente, ok? O serviço desse administrador vai ser remunerado, proporcional ao trabalho que ele vai exercer, ou seja, o tempo e a peculiaridade do bem e a forma de manutenção. Pode ser nomeado a pedido desse administrador, mas de um preposto por indicação dele, para ajudar no cuidado, que também vai ser remunerado, viu, gente? Não há trabalho gratuito nem do relógio, que depende do pagamento ali energético da bateria. Ok, gente? Então, olha só, aqui nós encerramos o nosso breve estudo aí sobre medidas assecuratórias ou medidas cautelares reais, algumas das medidas cautelares reais no processo penal, tá? Encerrado aqui, para quem é aluno FASEC, mais tarde nós teremos um encontro para responder as dúvidas e algumas questões. Então aqui, pessoal, encerramos a nossa disciplina, medidas assecuratórias, tá? Para quem é aluno FASEC, mais tarde nós teremos aí hoje uma live respondendo as questões, tirando dúvida e aprofundando um pouco esse assunto que é bem interessante. Forte abraço para vocês e nos encontramos aí nas próximas aulas. Até lá!